E hoje é dia de correção. Vamos corrigir, então, as aulas que a gente já fez dentro da apostila. Vamos lá, vamos lá. Assim que as páginas começarem a aparecer, né? Passando, 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 passando. Aula 1. Vamos lá, então. Então, a gente já viu, né, sobre os anúncios publicitários, a crase. Então, lá, observa o anúncio publicitário, a expressão dupla proteção faz referência ao fato de que o produto, ele tem duas funções, de protetor solar e de repelente. Essa é a resposta, tá bom? Na 2, ainda com relação ao anúncio, responda qual é o principal público-alvo. Então, as pessoas em geral que se preocupam em se proteger dos raios solares e com as picadas de mosquito também. Elas se preocupam com essas duas coisas e com a praticidade de usar apenas um produto em dupla função. Serve também para adultos quanto para crianças, e principalmente para pessoas que gostam de estar ao ar livre também, né? Eu acho que é mais útil. B. De que forma o produto se relaciona com o cenário? Reforçando que quem usa o produto pode ficar despreocupado ao sair de casa. Ele diz assim, vem curtir a vida do lado de fora, né? Pois estaria protegido do sol e também da picada de mosquitos. É onde você está mais suscetível a essas duas coisas, né? Fatores mais comuns em meio externo, onde há mais gramas e árvores. C. Identifica uma expressão como uma oralidade, ou seja, tida como coloquial, que é aquela que a gente fala, né, no dia a dia. E explica o sentido no anúncio. A expressão, por exemplo, vem curtir, é coloquial, ou seja, é do dia a dia, né? A gente não tem ela dentro da norma culta. Ela é mais como na oralidade, na fala, né? A interação ao usar essa expressão é se aproximar do público com uma linguagem simples e relacionada ao dia a dia, né? Dá também uma sensação de descanso, de lazer também, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 2. Observe o anúncio publicitário e responda as questões. Então, a gente tem um anúncio da Knorr, com várias comidinhas saudáveis saindo, assim, da caixinha e tá dizendo que é zero sal, né? Tem mais ervas e especiarias, zero sal, ou seja, ele quer dizer que é mais saudável, que ele tem mais elementos naturais, tá bom? Aí ele fala, prove antes de julgar. Por quê? Porque geralmente a gente sabe que esses temperos são muito salgados, né? Contém muito sal, muito sódio, tá bom? Então vamos lá. Identifiquem o verbo no imperativo. Qual que é o verbo no imperativo? Aquele que dá a voz de comando, né? De ordem, de orientação. O verbo empregado no imperativo é prove. De que forma a linguagem não verbal produz um efeito explicativo ao consumidor? No anúncio utilizam-se imagens de temperos e condimentos para reforçar que o produto da marca é feito com muitas especiarias, como as mostradas na imagem. À disposição das imagens, de cima para baixo, formando uma espécie de funil, dá a impressão de que os temperos estão entrando na embalagem. Olha que bonitinho. Em sua opinião, o que o enunciado pretendeu com a frase prove antes de julgar? A frase é provocativa e instiga o leitor a experimentar o produto livre de preconceitos. Pode haver, por exemplo, um preconceito em relação aos produtos sem adição de sal. É tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Atividade 3, então, vamos lá, que a gente não fez porque estava pedindo para fazer em grupo. Aprofundando, a gente pode retornar depois, tá? Esses exercícios, só lembrando. Então, vamos lá agora aos de múltipla escolha, né? Olha que bonitinho aqui o anúncio. Ele diz assim, desmatar. Então, o matar está em madeira e o des, ele tá sem preenchimento, tá bom? Por isso que para bom ser humano, meia palavra basta. Na campanha, vemos a fusão da linguagem verbal com a não verbal, que são os preenchimentos das letras, as imagens, etc. Então, a resposta certa seria C. Nas duas últimas sílabas da palavra desmatar, cujas letras apresentam como desenho do fundo, contornos que lembram marcas em troncos cerrados. Olha que interessante, né? Vamos para a próxima. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de verbo no imperativo, descubra. Então, aqui a gente tem, descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível, recheio cremoso começa a derreter de sua boca, acrescentando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, paixão e amor por chocolate desde 1845. Então, ele quer persuadir de que o produto dele é muito bom. Vamos para a aula 2. Estilo e impacto, poder da linguagem verbal e não verbal. Vamos lá.
A gente já viu também a linguagem verbal e não verbal, né? Dos textos publicitários, um pouco sobre as figuras de linguagem, né? Aqui são algumas das figuras de linguagem, a gente já viu outras também. Então vamos lá. Que elementos um anúncio publicitário deve apresentar para que atinja seu objetivo ao persuadir o público? Alguns elementos que podem ser citados: o apelo visual e verbal, uso de imagens chamativas, frases que dialogam com o leitor, intertextualidades, frases imperativas, etc. Só relembrando que intertextualidade é quando a gente vê um trecho de algum texto dentro do outro e assim por diante, tá bom? Lembre-se da última vez que um anúncio publicitário chamou sua atenção. Sobre o que era? O que esse anúncio continha que chamou sua atenção? Então aqui é uma resposta pessoal. Você pode mencionar anúncios de impressos, vídeos, músicas envolventes, anúncios dinâmicos, personagens famosos e outros elementos, cores, né, objetos, etc. Você sentiu vontade de adquirir aquilo que estava sendo divulgado e por quê? Você pode justificar falando da maneira como o anúncio influenciou o seu desejo e a sua decisão de adquirir o produto. Em sua opinião, o anúncio publicitário é constituído apenas por linguagem verbal, ainda atingiria seu objetivo principal? Se tivesse só palavras, não tivesse imagem, não tivesse som, não tivesse cor, não tivesse mais nada. Atividade 2. Leia o seguinte trecho da notícia e observe o anúncio publicitário. Ginasta em entrevista recente diz que, pouco antes de competir, pensa em receitas culinárias que vê na internet, o que surpreendeu o público brasileiro que assiste com emoção ao seu desempenho nos Jogos Olímpicos. Aí é que tá, né, o viajar na maionese. Não foi em qualquer maionese que ela estava viajando, olha só que legal. A expressão viajar na maionese é coloquial, explica o sentido figurado, ou seja, não é objetivo, né? É alguma coisa que quer dizer alguma outra coisa ali que está sendo mostrado nas entrelinhas. Dessa expressão é relacionada ao texto apresentado, de que forma esse sentido foi explorado no anúncio observado. A expressão viajar na maionese é comumente empregado para se referir a alguém que está pensando de modo distraído. Ao ser usada no anúncio, junto à imagem da atleta que ganhou ouro nos Jogos Olímpicos, a marca sugere que a atleta teria usado a maionese em questão para criar receitas. Ao relacionar a marca à atleta que ganhou ouro, dá-se credibilidade e isso engaja o público. A mensagem implícita é que, apesar dos momentos de distração, é possível alcançar grandes resultados, quando se direciona a atenção e o esforço para um objetivo específico. Aqui a gente faz em outro momento também, e aí vamos para o aprofundamento. Enem. Olha aqui o cartaz, né, de um hortifruti, tá? Aí na horizontal alface, batata, repolho, melancia, ameixa. E na vertical carne, que não é a ver com hortifruti, né? O uso inusitado do jogo de caça-palavras nessa publicidade de um mercado hortifruti leva à quebra de expectativa em relação aos itens de um hortifruti. Aí aqui também a gente tem o resultado. Investir na qualidade de vida do trabalhador também é saudável para a sua empresa. Ele está falando de qualidade de vida. Então, para convencer os empresários a adotarem serviços de uma entidade, o anúncio publicitário utiliza como argumento os resultados positivos relacionados ao bem-estar dos funcionários. Então, a qualidade de vida resultaria ali no bem-estar, certo? Isso aqui é uma pegadinha, né? Até eu caí também. A gente tem que ler com atenção. Ó, porque aqui no texto ele fala: invista no bem-estar e na saúde de seus funcionários. Vamos ali rapidinho para a aula 3. Entre papéis e links, as notícias impressas e digitais. Então, a gente também já viu o gênero notícia. Eu li com vocês sobre a notícia impressa, a notícia online, a voz passiva e a voz ativa, né? Por exemplo, a voz passiva, o artigo foi escrito pelos repórteres e na voz ativa, os repórteres que são o sujeito da frase escreveram o artigo. Vamos lá, atividade 1. Observe as chamadas da seguinte notícia que fala sobre inteligência artificial e converse com seus colegas. Quais informações relacionadas à notícia são apresentadas ao leitor? Dia da semana, data e hora da publicação da notícia, tema relacionado à educação, uma fotografia relacionada ao assunto, título e subtítulo,
Tudo isso é relacionado. Trata-se de uma notícia publicada em jornal impresso ou digital. É uma notícia de meio digital, né? Que percebe pelo formato, que foram diagramados textos e imagens, ícones que permitem o compartilhamento instantâneo do texto, coisa que não tem no impresso, e que a gente só tem no ambiente digital, tá bom? Que são os multilinks que eu falei para vocês. Qual a diferença entre frase destacada em negrito e o texto logo abaixo dela? Quais funções eles cumprem? Aqui, né? A primeira frase é o título da notícia, que busca informar o leitor de modo conciso, né? Ou seja, de modo simples, rápido, sobre o que ela trata. Já a frase logo abaixo é o subtítulo ou o lead, que traz um pouco mais de detalhes e que é informado no título. Vamos lá, continuando. Nas frases a seguir, identifica a voz passiva e a voz ativa e a voz passiva, tá bom? Os jurados premiaram o filme, é voz ativa, o sujeito é jurado. O projeto foi elaborado pelos próprios diretores, voz passiva, os diretores que elaboraram o projeto. Então, eles estão lá no final da frase. A equipe, sujeito, lançou um novo produto no mercado. A decisão foi anunciada pelo comitê ontem, voz passiva. O artista pintou um mural impressionante, o artista, voz ativa. O mural foi pintado pelo artista, voz passiva, pelo artista. A empresa promoveu uma nova campanha publicitária, voz ativa, a empresa, ok? Então vamos lá, que vocês também já fizeram, viram ali que ele tá tirando foto, né? Ai, meu Deus. O gênero notícia tem a função primordial de informar sobre os fatos ocorridos. O texto anterior é uma notícia cujos fatos narrados promovem reflexão sobre atitudes egoístas em detrimento de atitudes solidárias, que é o foco aqui da notícia, que o cara, em vez de ajudar, ficou tirando foto, né? Vamos lá. Aí fala do casamento tradicional e a notícia trata da mudança ocorrida em um dicionário da língua portuguesa. Segundo o texto, essa mudança foi impulsionada pela utilização pública de petição pelos cidadãos. Então, o assunto aí é que a petição influenciou nessa decisão, tá bom? Então, vamos rapidinho aí, termina a aula 4, que a gente foi até a aula 4, né? Depois a gente vai para a aula 5. E eu já vou explicar para vocês para adiantar. Entre papéis e links, as notícias impressas, parte 2, e digitais. Então, notícias digitais, ele fala novamente aqui, para relembrar, e as notícias impressas. Fala um pouco dos elementos da notícia, como o lead, o título, transposição de voz passiva para ativa, né? O que ele auxilia, as frases na voz passiva, as frases na voz ativa também. Então, vamos lá. Tudo isso a gente já viu em sala. Aí a gente tem uma notícia aqui, aqui basicamente tem o título e o lead, né? Quais elementos compõem a imagem da página? Título, subtítulo, identificação do publicador, data e hora da publicação, hora de atualização posterior, ícone para compartilhar notícia, ícone para exibir comentários feitos por leitores, o recurso de áudio disponibilizado para ouvir o texto, coisas que não tem na notícia no jornal físico, tá bom? Identifique quais desses elementos não são encontrados nos jornais impressos físicos, né, que eu falei. Não estão presentes a data de atualização das informações, bem como recursos digitais de compartilhamento de matéria, de escuta do texto, acesso a comentários de leitores, porque não tem comentário também. O motivo é que se trata de recursos possíveis apenas no meio digital. Jornais impressos são produzidos e distribuídos apenas uma vez ao dia, o que significa que qualquer atualização só será refletida na edição seguinte. Além disso, os jornais não oferecem funcionalidades como acessar e incluir comentários, compartilhar matérias ou ouvir texto, recursos que são exclusivos de plataformas digitais. Então, vamos lá. Atividade 2. Com relação ao uso do verbo faz, no presente do indicativo, destacado na notícia, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Transmite uma sensação de atualidade e relevância imediata? Verdadeiro, né? Porque está no presente, tá bom? Indica que a homenagem a uma atividade confirmada e estabelecida. Usar o futuro pode sugerir uma incerteza. Verdadeiro também. Confere clareza ao título, evidenciando que a USP está realizando a homenagem no dia indicado, sem deixar espaço para dúvidas sobre quando a ação ocorrerá. Verdadeiro também.
Então, vamos lá, a gente leu aqui também, fóssil de 270 milhões de anos encontrado durante caminhada religiosa em Santa Catarina. Identifique frases em que ocorre o uso da voz passiva. Fóssil de 270 milhões de anos é encontrado durante caminhada. O objeto foi achado no interior do norte do estado. O reconhecimento foi feito pelo Centro de Pesquisa Paleontológica da Universidade de Contestado, em Mafra, na mesma região. Qual é o efeito de sentido obtido com o uso da voz passiva? Encontrado coloca o foco diretamente no fóssil e na descoberta, em vez de quem faz a descoberta. Esse uso da voz passiva destaca a importância do fóssil e o evento em si, atraindo atenção para o fato significativo da descoberta, em vez de detalhes sobre os descobridores. No subtítulo, a voz passiva na frase objeto foi achado mantém o foco na descoberta do fóssil, destacando o fato de que o fóssil foi encontrado, sem entrar em detalhes sobre quem fez a descoberta, ou seja, o foco fica no fóssil, no objeto, e não no sujeito, tá bom? E na terceira, a voz passiva destaca o ato de reconhecimento e a importância da instituição responsável pela identificação do fóssil, em vez de exatamente de quem fez o reconhecimento. E se contribui para a impessoalidade do texto jornalístico, né? Não se foca em quem encontrou, quem fez a descoberta. Uma característica do gênero notícia. Então, considere que você é editor responsável pelo jornal da sua escola, você recebeu uma notícia escrita de um de seus redatores, mas observa que ele empregou a voz ativa na manchete. O governo estadual anuncia o novo plano de urbanização. Com isso, coloca-se o governo em evidência. Passo para a voz passiva. Transpondo a manchete para a voz passiva, tem-se o destaque na ação e não no agente, no sujeito. Novo plano de urbanização é anunciado pelo governo estadual. Então, vamos rapidinho para as respostas, né? Aqui, o trecho, campanha esclarece a população sobre hanseníase. O trecho da notícia que dá a ideia de lugar aconteceu no Centro Municipal de Saúde. O dia em que o peixe saiu de graça, a notícia do ponto de vista de seus elementos constitutivos informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Aí a gente vai trabalhar com fatos e opiniões também, que a gente já falou um pouco antes, né? A gente tem um resumo aqui, a diferença entre o fato e a opinião, onde o fato é a informação objetiva e verificável, que pode ser confirmada por evidências, e a opinião é o julgamento ou crença pessoal subjetiva e não necessariamente baseada em evidências. Vou fazer um vídeo depois só sobre isso, que a gente precisa trabalhar bastante sobre isso aqui, embora a gente já tenha visto. Aí fala um pouco do uso do ponto e vírgula, vocês vão ler, tá bom? Então, vocês vão ler primeiro e tentar fazer as atividades, tá? Que estão aqui, mas eu não vou passar agora para vocês. E depois, então, a gente vai trabalhar melhor esse tema. Vocês vão fazer a aula 5 e a aula 6 ali, tá bom? A respeito do fato e opinião, um pouquinho dos sinais de pontuação também. É isso por enquanto, até mais, gente, beijo.